A gente vai continuar no capítulo 2. Vou refazer essa parte aqui, dar uma explicada novamente, a partir do exemplo 5. Exemplo 5, revisando. Deixa eu lembrar lá da colinha, é mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Preencher, alinhar, sinal, largura, precisão e tipo. Só relembrando, se eu botar assim, print, apenas D, né? Um format. Eu boto o valor format. 12, né? Eu botei isso aqui, certo? Eita, não. Pediu. Pronto, botei isso aqui, certo? Se eu quiser uma largura mínima de 5 dígitos, eu vou vir aqui print, boto a máscara, né? Ponto D, só que agora eu vou vir aqui, ó, largura, né? E agora eu vou usar o ponto format 12. Se eu quiser preencher com zeros, eu vou utilizar essa anotação aqui, né? Se eu botar zero e a quantidade de números, ele preenche com zero. Lembrando que isso aqui só funciona com números, né? Só funciona com números, ok? Se for outra coisa aqui, não funciona, certo? Print 5D, bota a máscara, né? Ponto format 12. Vou botar o zero aqui, né? Então, se eu botar o zero antes do valor aqui, né? De quanto eu tô preenchendo, né, ele vai botar isso aqui. Ah, mas eu quero preencher com um valor diferente. Se for preencher com um valor diferente, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que botar obrigatoriamente a condição de alinhar, né? A gente viu na aula passada que são 3 possibilidades de alinhamento. A gente tem essa aqui, né? Direita. Tem essa aqui, que é a esquerda. E a última é ao centro, né? Ao centro. Como é que eu faço aqui? Ah, eu quero preencher com um número diferente aqui de zero, né? Eu vou vir aqui, print, botar aqui a minha máscara, né? Ponto format D. Format aí, boto o valor aqui, 12. Só que aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que botar o valor de alinhar, né? Botar o Professor, 5 aqui pra... Oi, pra pode que, falar? pra que serve o D? O D a gente aprendeu aqui na aula passada. Ah, o lance de decimal, hexadecimal, etc. Isso, exato. Tá aqui também, ó. A gente tem essa tabela aqui, ó. O D ele representa inteiro, tá vendo? Se a gente quiser mostrar esse valor em hexadecimal, a gente usa o X, mostrar em ponto flutuante, F, notação científica o E e o G é o geral. O geral é a forma inteligente, né? Ele vai escolher o formato de acordo com o tipo de dado e a quantidade de casas que eu tiver disponível. Estou usando o exemplo aqui com o D, né? Mas eu poderia utilizar com o G. Vou mudar para o G aqui e botar 12.3, certo? Então vou rodar aqui, você viu que ele já mostrou. Eu posso botar o F também, né? Lembrando que eu só posso botar o F aqui, porque esse número aqui ele é ponto flutuante. Se eu botar, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, não vai funcionar, né? Até funcionou, mas ele converteu aqui para ponto flutuante, tá vendo? Mas se eu quiser, por exemplo, aqui, botar o D, ele não vai funcionar, porque ele vai tentar ver esse aqui e não vai rodar. Mas voltando, certo? Eu vou botar aqui do jeito que eu estava antes com um D. Tem que tirar isso aqui. Agora eu quero adicionar, por exemplo, isso aqui. Eu quero botar esse número. Aí o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que obrigatoriamente usar um alinhamento, né? Então eu vou usar o alinhamento à direita, né? E vamos botar aqui. É só relembrar, né? Aqui eu só tenho o tipo de dado. Nesse caso aqui, eu tenho o tipo de dado e eu tenho a largura. Aqui eu tenho tipo, largura
E eu vou ter um preenchimento com 0. É um preenchimento diferente, né? Ele só funciona se for número. Se eu quiser fazer um preenchimento diferente, de 0, eu vou ter que obrigatoriamente botar o alinhamento. O que eu tenho aqui? Eu tenho um tipo de dado, que é o tipo inteiro. Eu estou querendo que ele imprima no formato tipo inteiro. Tem uma largura. A largura são 5 dígitos, né? 5 espaços de largura. E eu vou ter que botar o alinhamento, obrigatoriamente, né? Porque o preencher, ele tá no final, né? Se você for ver aqui, o preencher tá no final. Esse preencher aqui, o preencher com 0, ele é diferente desse preencher aqui, certo? E a gente tem um preencher com qualquer valor. Eu posso testar aqui, vamos ver como é que ficou. Ó, tá vendo? Eu posso botar qualquer coisa, qualquer valor que você quiser eu posso botar. Inclusive eu posso botar, testar esse aqui. Vou botar um arroba. Viu? Ele funcionou. Se eu quiser mudar o alinhamento, eu posso botar à esquerda, por exemplo. Ficou assim, tá vendo? Inclusive, eu posso reproduzir o caso anterior, né? Para reproduzir o caso anterior, eu teria que fazer isso aqui. Eu botaria 0. Ele iria reproduzir. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Tarefa. Imprima o número 110 com alinhamento à direita e com preenchimento de underline. Utilize a largura mínima de 7 caracteres. Tentem fazer aí. Eu vou pular agora para o exemplo 7, ok? Outras customizações. Vamos lá para letra A. Customização de sinal. Eu tenho uma opção de mostrar o sinal ou não, né? Quando eu quero mostrar o sinal, eu tenho que deixar explicitamente o sinal, ok? Sempre o sinal. Certo? Print. Mostre o sinal. Tá, barra. Mais. Ele vai mostrar o sinal mais. Agora eu vou escrever essa frase aqui. Mas observe que para mostrar o sinal eu uso mais aqui. Ó. Só se a gente olhar na tabela aqui, vou voltar, né? Método format. Essa parte aqui, largura mínima, né? E essa parte aqui de sinal, né? Se eu quiser mostrar todos os sinais, eu vou utilizar o sinal mais. Ele vai mostrar o sinal tanto no positivo quanto no negativo. Isso aqui é legal se você quiser, quando você quiser fazer alguma lista de para calcular, por exemplo, o ganho de dividendos, né? Aí quando o cara ganha, tem ganho o salário, aparece mais na frente, né? Vou botar aqui 6.2F mais 6.2F. Ponto format 12.23 12.23. Você vai executar aqui, observe que ele sempre mostrou o sinal mais, né? Agora eu vou botar um menos aqui desse lado. Mas aí, digamos que eu quero fazer do salário, né? Vamos lá.
Boto mais, na hora que eu boto mais, ele vai mostrar mais na frente, né? 6.2F. Posso customizar também, né? Se eu quiser. Posso botar pra preencher, né? Mas aí eu posso botar tipo alinhamento à direita. Ok? E aí, botar pra preencher com esses tracinhos aqui. Ponto format. Ah, eu ganhei R$ 1.000,02. Mas aí eu gastei R$ 300 e 5 centavos com comida. Vamos deixar um pouquinho mais elaborado aqui, né? Eu vou botar aqui salário. E aqui eu vou botar comida. Supermercado. Posso botar uma barrinha aqui, né? Para botar uma tabela. Beleza, mas aí eu quero alinhar isso aqui. Para alinhar, vamos lá. Eu vou usar a formatação aqui de string, né? Deixar com espaço em branco, né? E botar aqui 8, certo? Vou botar 8 espaços. Um pouquinho mais, né? Isso aqui tá pouco. 12, vai, 12. Pronto. Aí eu fiz uma tabela. O supermercado, na verdade, ele é negativo, né? Então o que é que eu tenho aqui? Posso, inclusive, chegar aqui, eu vou botar maior, certo? Botar 10 aqui e 10 aqui. Esse aqui não ficou legal, vou botar um igualzinho. Eu tô improvisando aqui, ok? Ah, vou botar centralizado, eu acho centralizado melhor. Aqui eu tô fazendo algo parecido com aquela lista de supermercado. Com esse sinal, né? Vamos primeiro só analisar essa string aqui, ok? Eu tenho um tipo. Esse tipo aqui é float. Tô analisando só essa parte aqui, tá? Eu tenho a precisão, né? Que é 0.2 dígitos. No caso aqui, como eu tô trabalhando com ponto flutuante, né? E eu quero representar isso aqui na forma de real, como se fosse em reais, né? Reais a gente tem uns centavos. Então eu botei 2 dígitos para representar os centavos. A gente tem um alinhamento, que é centralizado, né? Centralizado. Ou isso aqui, né? Só pra gente deixar claro que é isso. E a gente preencheu, preenchimento com o igual, tá? Isso aqui seria o valor do salário, certo? Agora, se eu quiser analisar esse primeiro aqui, vou só deixar aqui certinho. Isso aqui, né? Isso aqui implica que é isso aqui, certo? O tipo de dado, né? Que seria isso aqui. Tipo de despesa. O valor em reais. Em reais. É melhor. Nome da despesa. 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 E ganho. Que na verdade é salário. Despesa e ganhos. E ganhos. É melhor. Ganhos. A gente tem. Não tem nenhum indicador, né? Não tem nenhum indicador de tipo. Então, quando eu não tenho nenhum indicador de tipo, ele considera que é uma string, certo? Não tem indicador. Não.
sem indicador de tipo. Então, ele implica que isso aqui é uma string. Vou apagar aqui, né? O que mais a gente tem? A gente tem largura mínima, né? Que é de 12 dígitos. 12 caracteres. Inclusive aqui também tem a largura mínima. Nesse caso aqui é 10 caracteres. 10. A gente tem um alinhamento. Ele é à direita, né? A gente vai ter que montar aquela lista lá do exemplo. E vamos tentar fazer da lista de compras para casa, né? Aqui, né? Casa. Tem um exemplo aqui, lista de compras para casa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma questão bem parecida. Tarefa. Crie uma lista de despesas e ganhos utilizando os seguintes itens. O salário do cara, ele vai ganhar 2.450,10 centavos. Aí tem o investimento que ele fez. Vou botar um mais aqui, né? O investimento dele é de 1.600 Isso aqui não tem lá aqui, né? Eu não cheguei a botar. Mas depois eu vou botar, tá? Depois eu mando pra vocês copiarem. Aí depois tem os gastos dele, né? Ele vai gastar com o supermercado. Vai ser 412,37. Investimento no supermercado é negativo, né? Ele vai gastar com internet ou 100,00. Deixar um pouco mais claro aqui, né? Ganhos, despesas. Ele vai gastar com luz, e vai gastar com água. No final, deve imprimir o saldo. Ok? Vou botar aqui mais uma coisinha que ele comprou um celular, né? Comprou um celular. Esse celular custou R$ 899,90. A gente vai ter aqui nome, valor. Aí aqui eu vou dar um tracinho. E aqui vai, né? Vai ter o valor, salário. O cara vai ganhar, sei lá. Aquele valor lá é mais 2.450,10. Você bota o RS aqui só pra botar, né? Botar um olhãozinho aqui. Eu quero que o salário ele seja essa parte do nome seja a parte do nome seja centralizada à direita, ok? E o valor seja centralizado ao centro, ok? Vocês devem imprimir também essa anotação de cifrão de reais. Ficou claro o exemplo? Deixa eu só botar aqui.
A ideia é fazer uma tabelinha, certo? No final você vai ter que botar assim, ó, saldo. E aí você vai botar o valor do saldo, né? O programa vai fazer a continha aqui, né? Vai somar o salário e investimento e subtrair das despesas. Vai ter o valor lá, x reais. Depois disso aqui você utiliza uma variável para fazer isso aqui, fazer esse cálculo. Fica mais ou menos assim. Eu dei um exemplo aqui na formatação, né? É para vocês treinarem, mas se vocês quiserem fazer outra formatação, pode ser também. Ah, vou responder aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é botar esse cabeçalho, né? Então, print. Deixa eu botar aqui. Vou botar um valor bem grande aqui para caber todos os nomes, certo? E eu quero aqui que ele tem que ser alinhado à direita. Depois eu vou botar uma barrinha, aquela barrinha lá que a gente colocou, né? Botar aqui. Aqui que tem que ser centralizado, né? 12. Dá uns 12 de espaço. Não tô calculando direito, né? Talvez precise de um pouquinho menos. Deixa assim. Ponto format. Agora eu vou colocar nome, valor. Vou imprimir aqui, beleza, ele ficou mais ou menos assim, né? Eu acho que talvez tenha exagerado aqui, quantidade. Mas a gente vai ajustando. Botar um tracinho aqui, não cheguei a botar, mas seria interessante, né? Para botar esse tracinho, eu vou seguir seguinte técnica. Vou botar o alinhamento, 20 espaços, mesma coisa aqui, alinhamento, 20 espaços, botar, não esquecer de botar os dois pontos aqui, não vai funcionar. E também. Aí eu vou usar um preenchimento. Eu posso utilizar esse preenchimento aqui. Ele vai preencher tudo com igual. Tudo no espaço vazio. Certo? Aí ponto format. Para mostrar essas duas strings vazias, né? Só pra... Se eu fizer aqui, ó. Ele ficou assim. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Vou botar o tracinho, que eu acho que o tracinho combina mais, né? Vamos ver como é que ficou. Ficou melhor. Tá um pouco exagerado aqui. Aqui não é 20, né? Aqui é 12. É, ficou um pouco exagerado, mas deixa assim. Qualquer coisa no final a gente ajusta. Agora eu vou aproveitar aqui e definir as coisas. Salário igual a 2450.10. Investimento igual a 1670.90. Preso aqui, esqueci de dar dois espaços, né? Vou dar um enter. Pronto, acho que agora ficou melhor. Tentar botar em tela cheia aqui para eu enxergar mais coisas. Voltando. Depois eu tive supermercado, né? Isso aqui seria os ganhos, né? E essa parte aqui são as despesas. Ele gastou 412,37. Eu já vou botar o menos aqui, né? Posso botar o menos lá também na função print, tanto faz. Mas eu vou botar aqui logo. Depois o cara gastou com internet. Gastou menos 100. Gastou com luz. Menos 90,12. Gastou com água. Menos 20 com água. E gastou com celular. Menos 899,90. Agora eu vou fazer pegar o template aqui, né? Tá, aqui é 20 de espaço, do jeito que tá, né? Vou tirar esse aqui para não preencher com nada. E aqui eu falei que tinha que ser centralizado, né? Ponto 2F, porque eu quero que mostre em reais. E ele vai mostrar o valor em reais aqui, né? Eu vou botar aqui, primeiro vem o salário. E aqui vai ser o valor do salário. Certo? Eu acredito que não vai dar nenhum erro. Vamos testar, porque programação é assim, ó, já deu erro. Eu fiz alguma besteira. Já encontrei a besteira aqui que eu fiz. Agora sim. Beleza, agora funcionou. Uma coisa que eu tava falando, eu pedi pra vocês botarem centralizado, mas acho que centralizado não fica muito bonito, né? Vamos botar mesmo alinhado. Pra ver se fica melhor, né? Aqui eu acho que eu vou ter que botar 14, né? Espaçamento.
Botar 14. E aqui também. Ou então reduzir aqui, né? Aqui botar 10. Pronto, agora sim ficou certinho, né? Posso botar aqui no final para ficar mais elegante. Eu só tô editando a minha tabela do jeito que eu queria apresentar, certo? Acho que desse jeito aqui tá legal, né? Vou botar até um pouquinho antes. Pronto, ó. Ficou maneiro a tabela. Agora vamos continuar, né? Já criei aqui, é só copiar e colar. Investimento. Investimento. Testar. Beleza, tá ótimo. Vamos pro próximo. Depois tem a despesa. Vem supermercado. Supermercado. Apareceu lá, né? Certinho. Internet. Internet. Vamos continuar. Luz. Luz. Água. Água. Celular. Celular. Legal, ficou maneiro, né? Botar o espaçamento, só copiar aqui. Falar, né? E agora eu vou botar o último, né? Vou aproveitar isso aqui, certo? Só que aqui vai ser saldo. E eu vou criar o saldo, né? Aqui vai ser o saldo aqui. Saldo vai ser salário, somatório de tudo, né? Mais investimento, mais supermercado, mais internet, mais luz, mais água, mais celular. Teoricamente o saldo seria isso aqui. Saldo. Quer dizer, então o cara ele ficou no lucro, né? Se eu quiser deixar do jeito que eu falei, né? Centralizar, eu teria que botar assim. Eu teria que mudar todos, né? Ó, centralizado ficaria assim, tá vendo? Ficou claro, né? Alguém teve alguma dúvida? Não, né? Agora a gente vai aprender sobre variáveis booleanas. O computador, ele funciona como se fosse lógica, né? Então, mais ou menos assim. A gente tem as variáveis lógicas, né? As variáveis booleanas e você conversa com o computador através dessa lógica, certo? Ela foi desenvolvida em 1854 por George Boole, por isso que o nome é variáveis booleanas, por causa desse cara aí, que ele inventou em homenagem a ele, né? E é bastante utilizada em circuitos eletrônicos. Quando você fala linguagem de programação, né, como Python ou qualquer outra linguagem, essas variáveis são muito importantes, né? Por quê? Porque o computador ele conversa desse jeito, né? Os circuitos lógicos, existe dentro do computador tem circuitos lógicos e esses circuitos lógicos eles operam desse jeito, são circuitos que fazem essas operações booleanas que a gente vai ver agora. As variáveis booleanas elas podem ser verdadeiro, true, ou false. Verdadeiro ou falso, certo? O verdadeiro aqui, né? Falso. Ou ainda 0 e 1. No Python, considera-se
que as variáveis podem ser verdadeiro ou falso, true ou false. Você vai escrever exatamente desse jeito, com letra maiúscula, true ou false. Para eu verificar se é uma variável booleana, eu posso fazer o seguinte, eu botar type, true. Ele vai me dizer que é uma variável booleana. Porque no Python, a variável booleana é da classe bool. As variáveis booleanas são da classe bool. Bool de booleano, né? A gente tinha um int, aprendeu sobre o float, aprendeu sobre o string. Agora a gente tem mais um novo tipo de variável, chamada bool, que representa as variáveis booleanas. Com essas variáveis booleanas, a gente pode fazer operações. A primeira operação é a operação i. Digamos que eu tenho duas sentenças, né? Sentença 1, ela vai ser false. A sentença 2 vai ser true. E agora eu vou escrever aqui, print. And. Eu vou botar and porque o operador no Python é and, certo? Resulta. Ponto format. Então, sentença 1, sentença 2. Resulta em, eu vou fazer a operação. Sentença 1 and sentença 2. O que ele disse aqui? Ele disse que a sentença 1, que é false, and a sentença 2, que é true, vai resultar em false. Então, false and true resulta em false. Leia, quando você for ler em português, você pode substituir esse and por i, né? Então, falso e verdadeiro resulta em falso. Agora vamos ver outro exemplo aqui, né? Vou pegar esse aqui. Eu vou mudar agora, vou botar aqui false. Então, false e false resulta. Ah, mas eu quero botar agora os dois verdadeiros aqui. True e true. Verdadeiro e verdadeiro resulta em verdadeiro. Vocês verem aqui que ele opera essas duas sentenças, né? E vai me resultar um booleano. Certo? Vamos botar todos os casos possíveis, né? A gente testou esse aqui, falso e verdadeiro, né? Verdadeiro e verdadeiro. False. False. E o último caso são esses 4 casos possíveis, false e false. Aí deu pra perceber, né? Se vocês olharem aqui, está aqui, né? Vocês olharem aqui, tem uma tabela. Essa tabela aqui se chama tabela verdade, certo? E ela basicamente resume a operação i, né? Então, quando você tem falso e falso, vai resultar em falso. Falso e verdadeiro resulta em falso. Verdadeiro e falso resulta em falso. E verdadeiro resulta em verdadeiro. O i, para que seja verdadeiro, as duas sentenças têm que ser verdadeiro, né? Dá pra ver aqui, né? Ele só vai ser verdadeiro no momento que as duas sentenças for verdadeiro. Nos outros casos, vai ser sempre falso. Agora, tarefa. Monte a tabela verdade do operador AND, que mostre algo parecido com o texto abaixo. Vou abrir aqui o modo código. Eu vou copiar aqui do roteiro, tá? Que é essa questão aqui. Copio. Vai ter que mostrar isso aqui. Aí vocês vão usar aqueles mesmos operadores lá que vocês aprenderam com string, né? E utilizar o operador AND para você montar a tabela verdade do operador AND utilizando o próprio Python. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, print. Né?
B. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente A, 2 pontos, são 5, né? B, 2 pontos, 5 e X, 2 pontos, 5. Ponto format. Aí o A vai ser o próprio A, né? B vai ser o próprio B. E X. X vai ser o próprio X aí. Testar, beleza, funcionou, só que eu esqueci de botar aqui no finalzinho. Pronto. Eu vou aproveitar e centralizar aqui, que eu acho que fica melhor. Depois eu vou pegar aqui, copiar e colar e botar simplesmente 3 strings vazias, né? O que que eu fiz? Eu criei 3 strings vazias, certo? E aqui, simplesmente, eu vou mandar preencher, né? Preencher com tracinho. Tanto faz aqui, na verdade, o alinhamento. Falta um parênteses. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar essa string aqui, ele vai botar aqui, só que com uma string vazia não vai mostrar nada. Se eu botar um A, olha o que vai acontecer aqui, ó. Apareceu um A na frente, tá vendo? Aí você botar uma string vazia aqui, ó, botei um espaço. O espaço ficou assim. Se eu botar uma string vazia, fica assim. Tá vendo? Essa é a estratégia que eu uso. Vamos continuar. Aqui eu vou deixar do jeito que tá, né? Eu nem vou botar um alinhamento. Deixar o alinhamento padrão mesmo. Aqui o A vai ser false. O B vai ser false. X vai ser false. Pô, mas o que aconteceu? Ele pegou e convertou pra zero aqui, né? Porque lembra que eu falei no início aqui? O false equivale a zero, né? O valor numérico do false equivale a zero. Mas eu quero que apareça exatamente do jeito que está aqui. O que eu vou fazer é converter isso aqui para um string antes. Certo? Aqui, na verdade, seria a operação, né? Então eu vou fazer a operação certinha aqui. A igual a false. B igual a false. Então A vai ser strA. Ok? B vai ser strB. E aqui vai ser A and B. Só que eu esqueci de botar o str aqui. Agora é só copiar, né? Vou copiar aqui e mudar, né? O B é true, né? Vamos botar B true aqui. Depois vai trocar true e false. E o último vai ser tudo verdadeiro. Aí minha tabela ficou assim. Exemplo 2. Operador AND com o int. Veja o que acontece quando substituímos as variáveis booleanas ou false por um número. Por números. Selão um bool e um número. Vou chamar essa aqui de sentença 1 de true e sentença 2 de... Em vez de botar 0, eu vou botar false. Print
Pela mesma coisa lá, format. Sentença 1. str, né? Observe aqui, ó. Mesmo eu convertendo para str, né? Eu estou convertendo para str para garantir que a minha resposta seja escrita na forma de valor. Toda vez que eu misturo o operador AND com um número, ele simplesmente vai fazer a conversão, né? Vai pegar, fazer a conversão do bool aqui com o número e entregar o resultado na forma de número. Posso também fazer um exemplo aqui, aproveitar e copiar e colar, e vou botar um. Tá vendo? Quando tem dois números, ele simplesmente retorna um número. Ah, mas eu não quero utilizar o 0 e 1. Também posso fazer isso aqui, ó. Botar, por exemplo, aqui 0 e 10. Então, 0 ele equivale ao false. O 10 é um número diferente de 0, né? Então, nesse caso aqui, ele vai interpretar como se fosse true. Certo? Qualquer valor diferente de 0 é true. Esse aqui são dois números. Só corrigir aqui. Célula 2. 2 números. Na célula 3, um número 0, né? E um número maior que 0. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou botar dois números maiores que 0, né? Então aqui vai ser... Olha o que vai acontecer. O 2 é maior que 0, é. 10 é maior que 0, é. Nesse caso aqui, como são dois números maiores que 0, ele considera esse aqui como verdadeiro. Ele vai retornar o maior valor, no caso aqui, que é o 10. Tarefa. O que acontece quando utilizamos o operador. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui na verdade não é um número. Dois números maiores que 0. O que acontece quando utilizamos o operador AND e o operador bool com um int? Na verdade eu ia botar aqui, responda, né? Responda. Primeira pergunta e a segunda pergunta. Professor, com valor da direita ou com valor maior? É com o valor da direita. Eu vou testar aqui. Tá bom, tá bom. No caso, é sempre com o valor da direita. Eu falei errado na hora. Vou adicionar mais um exemplo, né? O que acontece quando utilizamos o operador AND com dois números 0. E a terceira pergunta. Vou botar aqui na forma de lista ordenada, né? Mais fácil. 2, 3. A primeira, o que acontece quando utilizamos o operador AND e o operador bool com um int, né? Esse primeiro caso aqui, né? Ele vai retornar um valor numérico. No segundo caso, o que acontece quando utilizamos o operador AND com dois números maiores que 0? Ele vai retornar o valor à direita. E no terceiro caso, o que acontece quando utilizamos o operador AND com um número igual a 0? Vai retornar um valor igual a 0. Basicamente isso. Vamos falar agora do... Para ilustrar o operador, eu simplesmente vou pegar aqui esses daqui que eu fiz. É conhecido
como soma lógica. Ou mais, né? É como se você estivesse somando, né? Bem parecido com a soma lógica. E no Python, utilizamos a expressão OR. OR vem do inglês, que significa ou, né? O que eu vou fazer é simplesmente substituir por OR aqui, né? E trocar aqui também. Agora eu vou montar minha tabela verdade. Vou colar logo todos aqui, né? São 4 possibilidades, né? True. Primeiro vai dar falso ou verdadeiro é verdadeiro. É como se você estivesse somando, né? 0 mais 1 vai dar 1. Segundo, 1 mais 1 vai dar 1. Né? Verdadeiro ou verdadeiro é simples verdadeiro, né? Terceiro, verdadeiro e falso vai dar verdadeiro. E o quarto, falso e falso vai dar falso. No operador ou, quando apenas uma sentença for verdadeira, ele é verdadeiro. É o oposto aqui do AND, né? Do AND, todas têm que ser verdadeiras para ser verdadeiro. Só você olhar aqui na tabela verdade, né? O único caso que é verdadeiro é quando todos foram verdadeiros. Aí fica fácil de gravar, né? No end, quando todos foram verdadeiros, ele vai retornar verdadeiros. Caso contrário, retorna falso. E no ou, se apenas uma for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Monte a tabela verdade do operador. Pela mesma tabela verdade que a gente fez. Agora vocês vão montar para o operador ou. Eu simplesmente vou copiar, né? Eu fiz a questão aqui. E agora eu vou colar, né? Ctrl V. Agora é só mudar, né? Em vez de ser end aqui, você OR. Eu executo aqui. Observe que aqui a única condição que deu falsa foi quando todos foram falsos. O resto é verdadeiro. É mais ou menos o oposto do end, né? Então, se apenas um for verdadeiro, ele é verdadeiro. Mais uma tarefa. Tarefa 2. Crie duas variáveis booleanas e B que retornam sempre verdadeiro com os operadores AND e OR. Vocês vão criar, pegar duas variáveis booleanas, né, a A e a B aqui, desses daqui. Aproveita e já usa isso aí. E aí vocês vão pegar e escolher essas duas variáveis e retornar sempre verdadeiro. Pode usar a tabela verdade, viu? Botar true, só para deixar a notação do Python. Eu vou iniciar aqui com um valor errado, certo? Esse aqui é um valor que não vai dar certo. Só pra gente mostrar, pra tentar fazer com tentativa e erro. Print. Bota aqui. A igual a end. B. Isso. I. A. Ó. B. Y. Certo? X igual a end B. Y igual a ó B. Ponto format. O que A igual a A, né? B igual a B. A gente tem um X, né? X igual a X e o Y igual a Y. Legal. Desse jeito aqui não funcionou, né? O falso e falso não funcionou. Eu vou tentar botar aqui true e false. Será que funcionou? True e false.
não é essa variável. Mas aí eu posso fazer tentativa e erro, mas eu já sei mais ou menos a resposta, né? A variável, o A tem que ser verdadeiro e o B tem que ser verdadeiro. Então vamos responder aqui. Um print mesmo, né? As variáveis devem ser A igual a e B igual a B. Aí vem ponto format, A igual a, vírgula, B igual a B. Vamos falar do operador inversão. Parte 3, operador de inversão ou not. Negação, né? Você nega o que foi dito. Significa que se eu digo uma coisa que é verdadeiro, ela se torna falsa. Vou dar um exemplo. Então, a gente tem uma sentença 1 que é verdadeiro, true. Print, not. Esse valor, né? Sentença 1. Vou botar aqui entre resulta em ponto format. A gente tem sentença 1. Not, vou negar, né? Sentença. Então, not true resulta em falso. Se eu negar o verdadeiro, ele vai resultar em falso. Vou fazer o contrário agora. Agora eu vou negar o falso. Negando o falso. False. Ó, se eu negar o falso, ele vai resultar em verdadeiro. Faça uma tarefa. Repita o exemplo acima, trocando as variáveis booleanas por e vamos ver isso aqui. Explique o que aconteceu. Vou copiar aqui, né? Vou fazer com vocês. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Observe que aqui, na hora que eu neguei, ele converteu para falso, né? Quando eu neguei 1, ele disse que isso aqui é um valor falso. Quando eu neguei 0, ele disse que isso aqui é uma sentença verdadeira. Exemplo 2. Combinando mais de um operador booleano. Da mesma forma lá na matemática que a gente aprendeu, né? Nas operações matemáticas que a gente tinha assim, por exemplo, lembra que a gente aprendeu que tinha 5 mais 6 mais 3 vezes 2, aí podia botar parênteses aqui, né? Dividir por 4. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente pode utilizar parêntese, correto? Misturar, por exemplo, S1 and S2. Dizer que isso aqui é um not. Eu vou utilizar um or aqui. Tem uma sentença S3. E assim por diante. Eu posso misturar os operadores booleanos. Isso é uma vantagem, porque eu posso criar lógicas mais complexas, né? Para exemplificar isso aqui, imagine que eu tenha uma porta de um shopping que deve abrir somente se e somente se as seguintes condições forem verdadeiras. A rotação máxima do local não for atingida, a porta não foi aberta nos últimos 10 segundos. Então a gente tem 3 sentenças aqui, né? 3 condições. E essas condições aqui elas podem ser verdadeiras ou falsas. Correto? E o horário atual
é entre 13 horas e 22 horas. Agora eu vou tentar escrever um programa em Python que me diga... Apagar isso aqui para não confundir, certo? Um programa em Python que represente essa porta aqui, né? Mais ou menos como acontece no mundo real. Se você olhar no mundo real, a porta de shopping é um monte de operador booleano e variáveis booleanas. Print. Eu vou pedir para o usuário digitar a condição, ok? Responda com 1 para verdadeiro, né? E 2 e 0 para false. Ele vai responder 1 para verdadeiro e 0 para false. Lotação máxima atingida. Bota retornar inteira aqui, int, input, condição 1. A lotação máxima foi atingida. Aí eu pergunto aqui. Estou perguntando para o usuário se a lotação máxima foi atingida. Digamos que você é o computador que vai verificar isso, né? Tem algum sensor lá que verifica isso. Porta aberta 10 segundos. Int, input. Epa. A porta abriu nos últimos 10 segundos. Aí o sensor ele vai me avisar isso aí, né? O sensor é externo, não tá necessariamente dentro do meu computador. Horário atual. Int. Input. O horário atual tá entre 13 horas e 22 horas. Beleza. Se eu executar aqui, a lotação máxima foi atingida, eu tenho que responder, né? 1 para true e 0 para false. Digamos que seja verdadeiro. A porta abriu nos últimos 10 segundos? Não, eu vou dizer que isso aqui é falso. O horário atual está entre 13 horas e 22, eu vou dizer que está nesse horário. Viu? Eu executei o programa aqui e ele vai salvar nessas variáveis. Agora, isso aqui foi só a entrada do programa, né? Vou criar a saída. Saída do programa. Primeiro, vou criar a expressão lógica, né? Expressão lógica eu vou botar aqui em cima. Que representa o comportamento da porta. O que ele está dizendo aqui? A lotação máxima não pode ser atingida, né? Para a porta abrir. A condição porta para a porta abrir vai ser que se a lotação máxima não pode ser atingida, tem um não lá, né? Então eu tenho que negar se a lotação for atingida, né? Note lotação máxima atingida, neguei, correto? And aqui a condição é que a porta foi aberta em 10 segundos. Então a porta não pode ser aberta em 10 segundos. Vou negar de novo, né? Porta aberta 10 segundos. Vou botar tudo junto aqui para ficar bonitinho, né? Eita. E a última condição é o horário atual. Nesse caso aqui eu não preciso negar. Se você for ver aqui, não tem nenhum não aqui negando, né? Horário atual. Vou chamar isso aqui de permitido para ficar mais claro. Permitido. Permitido.
Observe que eu botei AND aqui porque todas essas condições têm que ser verdadeiras. Se eu quisesse, por exemplo, que apenas a porta abrisse se apenas uma dessas condições fosse verdadeiras, aí eu poderia utilizar o operador OR. Mas como eu quero que a porta só abra se todas essas condições forem verdadeiras, né? Aqui. Então eu vou ter que utilizar o AND. Correto? Na saída do programa eu vou simplesmente imprimir print a porta. Abriu, dois pontos, bota aqui o valor, né? Ponto format. Porta abrir. Agora eu vou testar. A lotação máxima foi atingida? 0. Testar aqui e esse aqui. Na última deu errado porque aqui é a letra maiúscula. Corrigindo o meu programa. Testar aqui, 1 e 1. Ó, ele disse que a porta abriu, é falso, né? Agora, eu quero que vocês me digam uma condição que a porta vai abrir aqui. Me fale 3 sequências de números entre 0 e 1 que a porta vai abrir. Vou testar outra aqui, que me passaram no chat. A lotação máxima foi atingida? Não, não foi atingida. A porta abriu nos últimos 10 segundos? Não, não abriu nos últimos 10 segundos. O horário está entre 13 horas e 22 horas? Dessa vez a porta abriu. Correto? Eu posso botar até o formato D aqui. Tem que botar em string não, professor, para poder sair como verdadeiro, como true, o Nesse caso resultado. aqui, como eu estou utilizando o número, o que está acontecendo? Aqui o not ele sempre retorna um booleano, né? E aqui o end, quando eu estou utilizando o número, ele não está retornando um booleano. Entendeu? Mas eu vou botar só para retornar um número. Agora eu vou testar uma condição que a porta não vai abrir. Essa condição aqui, a lotação máxima foi atingida? Não foi atingida. A porta abriu nos últimos 10 segundos? Abriu nos últimos 10 segundos. O horário está entre as 13 e as 22? Aí, tá vendo? Ele vai dar 0. Certo? Lembrando que 0 e 1, verdadeiro e falso, é tudo a mesma coisa. Depois a gente quando a gente aprender o if, a gente vai conseguir criar programas mais complexos. Ok? Por enquanto a gente faz desse jeito aqui. Não é tão elaborado, né? Mas dá pra perceber mais ou menos como é que o mundo real funciona, né? Aquela porta de shopping lá que você viu é basicamente essas três condições aqui. Eu não tô dizendo que seja exatamente essas três condições, mas é um conjunto de condições e um monte de OR, AND ou NOT. Mais ou menos assim. Tarefa. Construa um programa que identifique se o animal, um cachorro, acordo com as perguntas abaixo. Este animal é um herbívoro. Este animal tem 4 patas. Este animal é maior que 50 centímetros. Este animal é menor que 30 centímetros. E vou botar grande, né? Pequeno. Certo? Uma observação é que existem cachorros grandes e pequenos. Vou aproveitar e copiar, né, para aproveitar o programa que eu criei. Só que agora eu vou ter que verificar, mudar as variáveis, né? Herbívoro é herbívoro.
Tem quatro patas. É grande. É pequeno. Ele vai fazer a pergunta, né? Este animal é herbívoro. Este animal tem quatro patas. Este animal é maior que 50. Este animal é menor que 30 centímetros. Isso aqui eu vou apagar. É cachorro? Expressão lógica que representa se o animal é um cachorro. É cachorro? É um cachorro. E tem que botar um underline, né? Botei errado. Quando é que um animal é um cachorro? Não pode ser herbívoro, né? Ele tem que ter quatro patas, correto? Além disso, e ele deve ser. Tem cachorro grande e tem cachorro pequeno, né? Então ele pode ser grande ou pode ser, ó, pode ser um dos dois. O animal é cachorro. Deixa do jeito que tá, ponto forward. É um cachorro. Vamos testar aqui. Para imprimir como false, você teria que fazer a conversão para bool, né? E testar aqui, certo? Eu vou tirar aqui. O animal é um herbívoro? Mas deve estar errado aqui, tem que botar herbívoro. É herbívoro. O animal é um herbívoro? Zero. O animal tem quatro patas? Sim. Ele é maior que 50 centímetros? Digamos que não. Ele é menor que 30 centímetros? Sim. Opa, tem um erro. Herbívoro não foi definido. Botar assim. Herbívoro aqui também. Interrupt. Vamos lá. Um animal é herbívoro falso. Ele tem quatro patas. True. Zero, one. Desse jeito funciona. Agora eu vou testar a senha aqui para ver o que acontece. Certo? O animal é um herbívoro? Falso. Sim. Se você quer que apresente no final true ou false, você sempre bota bool. Observe que no note aqui eu não botei o bool porque ele já converte automaticamente. Agora eu vou botar uma condição que não é um cachorro, digamos que seja um coelho. Ele vai analisar lá. É herbívoro? É um herbívoro. Tem quatro patas? O coelho tem quatro patas. O coelho é maior que 50 centímetros? Não. O coelho é menor que 30 centímetros? Sim. Não é um cachorro, porque um coelho não é um cachorro. Agora vamos ver um boi. Um boi é um herbívoro? É um herbívoro. Tem quatro patas? Tem quatro patas. É um animal maior que 50 centímetros? É um animal maior que 50 centímetros. É um animal menor que 30 centímetros? Não. Eu botei aqui, né? Mas eu poderia botar assim também, e aí eu deixava livre lá uma expressão. Desse jeito também vai funcionar. Agora testar agora o último exemplo para um ser humano. O ser humano é herbívoro? O ser humano não é herbívoro, ele é onívoro. Zero. O ser humano tem quatro patas, o ser humano não tem quatro patas. O ser humano é maior que 50 centímetros. Caso o ser humano é um animal, tá certo? É um animal racional. Mas não deixa de ser um animal. Ou seja, ele não é um cachorro, porque ele é um ser humano. Ficou claro esse exemplo aqui? E é mais ou menos assim, né? Que se a gente quiser criar um programa, né? Sei lá, um programa que identifica se uma lata está com defeito. Aí ele vai analisar a lata, vai analisar as características da lata, e aí vai dizer se a lata está com defeito ou não. É assim que funcionam os programas na prática. Tarefa. Considere uma tabela
em que x é o resultado da combinação lógica. Ele tem duas variáveis, certo? Então, pre igual a true e q igual a true retorna true, certo? O x é true. Depois, essa tabela aqui eu tô pegando do exemplo. Esse aqui, ó. Ok? Pra gente treinar mais um pouco. Useful aqui, né? Depois, true, false. Que vai retornar false. False, true. False, true, retorna true. E por último, false e false retorna true. Eu quero a expressão lógica, né? Então vocês vão fazer o seguinte, ó. X, né, vai ser P, por exemplo, end, Q. Aí vai ter, sei lá, or, Q, alguma coisa assim, entendeu? Tentem fazer isso. Podem botar assim pra, por exemplo, para o usuário digitar, né? Input. Digite o valor de P. E você pode botar bool pra ficar certinho, né? Bool input. Digite o valor de Q. Aí no final você vai ter a expressão, aqui vai ser a entrada do programa, né? Entrada. Por fim aqui vai ter a saída. Aí a saída X é bota o valor de X aqui. Tentei fazer um programa mais ou menos igual esse aqui. Opa, esqueci. Pronto. Não ficou exatamente igual, né? Porque pra ficar igual eu teria que adicionar modo código aqui. Agora sim. Uma coisa, pra vocês não se confundirem, a expressão lógica que eu botei aqui é uma expressão lógica aleatória. Não quer dizer que é essa aqui, viu? Vou até botar aqui. Escreva sua própria expressão lógica. Aí vocês vão criar a expressão lógica que represente essa tabela verdade. Eu estava testando aqui e não é muito bom utilizar o bool aqui no input. Eu vou tirar. Que antes de fazer a expressão, vamos analisar aqui. Pelo menos uma dessas condições aqui, pelo que eu tô vendo aqui, tem um true e false, né? Ele retorna um falso. Nesse caso aqui, tá mais parecendo um or, né? Se for, não dá pra ser um end aqui, né? Eu não poderia ter um end nessa expressão, porque se eu tivesse um end nessa expressão aqui, eu não iria ter essa condição. Então, o que é que eu posso imaginar? Eu posso ter um or, vou até escrever aqui, né? Vou pegar aqui, copiar. O que eu fiz? Eu posso ter um or, um x, que seria um per or q, né? Só que ele não é bem um or, porque, por exemplo, nesse caso aqui, esse caso aqui ele tá dando um verdadeiro, certo? P e or q, né? Mas observe se eu botar um not aqui, né?
Ó, observe o que vai acontecer botar um not. Quando eu boto um not aqui, P, not P, talvez dê certo, né? Vamos analisar aqui, sem executar o programa. Not P vai ficar aqui, vai ficar false, né? Vou negar o P, false. False com true, false or true, vai dar verdadeiro. Então, não P ou Q, verdadeiro. Não P aqui vai dar falso, né? Falso com falso, falso ou falso, vai dar falso. Não P vai ser verdadeiro aqui, né? True. E ou true, ou seja, um ou outro, né? Vai dar verdadeiro. E o último caso aqui, false, not false vai dar true. Aqui vai ser false, né? Então true e false, ou false, vai dar true. Me parece que essa aqui é uma boa sugestão. É um pouco complicada. Provavelmente também teria outras soluções além dessas, né? Aí teria que testar, mas vamos testar essa solução aqui que eu criei. Vamos lá. 1 e 1 tem que dar verdadeiro, verdade, né? 1 e 0, falso. 0 e 1, verdadeiro. E o último é 0 e 0, falso. Qualquer coisa, vocês podem procurar mais tarde o Gustavo, o pessoal lá, o Léo, né? Que eles podem tirar dúvidas. Vamos fazer agora uma terceira questão. Vai ser a última desse assunto. Na verdade é um exemplo novo, né? Transcrevendo um texto em lógica. Eu tô fazendo várias questões aqui porque essa parte de lógica ela é muito importante na programação e ela, ao mesmo tempo, é um pouco complicada. Vocês viram aqui nessa questão aqui, para você formular, nem foi um pouco complicado, né? Por isso que eu tô fazendo vários exemplos, pra gente praticar bastante. Esse texto aqui, eu vou pegar o texto aqui já pronto, né? Digamos que eu tenho um texto, né? João não tem uma boa alimentação, mas pratica exercício. Assim como Pedro. João quer muito ter uma reeducação alimentar, pois seu peso é elevado. Pedro já teve uma reeducação alimentar e aprendeu a gostar de fruta. Assim, não tem um peso elevado. São duas frases, né? Correto? Isso aqui é um texto. Eu posso transformar esse texto em lógica, de tal forma que meu computador entenda. Meu computador vai conseguir interpretar esse texto. Que é isso que a gente vai fazer aqui. Vou agora descrever o João, né? O que que o João representa? O João não tem uma boa alimentação. Tem umas variáveis aqui. Certo? Vou chamar uma variável boa alimentação true. Pratica. Vamos considerar todas as variáveis aqui como verdadeira, né? No caso aqui seria interessante se fosse um input. Boa alimentação. Ok, depois tem pratica, pratica exercícios. Tirar aqui, né? É o mesmo esquema do outro, né? Tem uma boa alimentação. Pergunta. Pratica exercícios. Então, João não tem uma boa alimentação. Note boa alimentação. Mas pratica exercícios. And pratica exercícios. O que mais?
João quer muito ter uma reeducação alimentar. Então, quer dizer, se ele quer ter, ele não tem essa reeducação alimentar. Então, not educação alimentar. Vou botar aqui, reeducação alimentar, igual input. Tem reeducação alimentar. E a última variável aqui dessa expressão é peso elevado. Se o peso elevado é elevado and peso elevado. Agora vamos descrever o Pedro. Então, Pedro já tem uma reeducação alimentar. Ele gosta de frutas e provavelmente ele tem uma boa alimentação. Então, Pedro, boa alimentação. And. Falou aqui que ele aprendeu a gostar de frutas, né? Eu posso até criar uma variável aqui, gostar de frutas. Gosta de frutas. Gosta de frutas. Pedro já teve uma reeducação alimentar. Então, e ele gosta de frutas, então isso implica que ele tem uma boa alimentação. Reeducação alimentar. E não tem um peso elevado, né? Not peso elevado. Eu posso botar aqui na saída, né? Aqui seria entrada. Lógica e saída. A saída poderia ser print. A pessoa é o Pedro, é o João? Pergunta. Vírgula, João. Print. A pessoa é o Pedro. Testar, né? Opa, tem erro aqui, vamos lá. End, aqui no final. Vamos pegar uma expressão aqui que eu consigo identificar que é o João. Ele não tem uma boa alimentação, ali ficou verdadeiro. Ele pratica exercícios, não teve reeducação alimentar e tem um peso elevado. Gosta de frutas. Falso. Deve ter feito algum erro aqui. Tenta tirar esse gosto de frutas, professor. Eu vou tentar tirar. Tentar comentar aqui, esse aqui. Só fazer com o João. Não tem uma boa alimentação. Pratica exercícios. Não tem reeducação alimentar. Tem um peso elevado. Tá dando falso ainda. Acho que já descobriu o erro. Era isso. Tem que converter para inteiro para o negócio funcionar certinho. Senão ele vai considerar como string. Interrupt. O João, ele não tem uma boa alimentação. Ele pratica exercícios, não teve reeducação alimentar e seu peso é elevado. Funcionou, né? Ele tá dizendo que a pessoa é um João. O que eu posso fazer aqui? Botar com burro. Eu poderia botar também lá em cima o burro, né? Se eu botasse aqui, ó. Né? Aqui também funcionaria. Vamos botar na resposta mesmo. Agora vai funcionar para os dois. Vou testar de novo. Vamos verificar se a pessoa é o João, né? O João não tem uma boa alimentação, certo? Então, 0. Ele pratica exercícios. O João não tem uma reeducação alimentar, tem um peso elevado. Gosta de frutas é irrelevante, certo? Agora vamos pegar a condição de Pedro, né? O Pedro ele tem uma boa alimentação porque ele fez reeducação alimentar. O Pedro, ele tá como comentário, professor. Ah, é. Kernel interrupt.
De novo. O Pedro, ele tem uma boa alimentação, ele gosta de frutas, teve reeducação alimentar e não teve peso elevado. Ah, na verdade, eu gosto de frutas no final. Beleza, aí funcionou mais ou menos, né? É que o Pedro não diz na expressão se ele pratica exercício, então aqui ele fica irrelevante, né? Isso aqui eu mostrei que você pode escrever, reescrever uma frase, né? Utilizando lógica. Agora, tenta escrever essa frase aqui e aí vocês estão liberados. Vou pegar, né, a frase aqui de baixo. Como a gente não terminou ainda esse capítulo, a gente vai deixar para vocês entregarem a tarefa na próxima aula, beleza? A tarefa para casa. Aí como falta pouco para terminar, a gente dá um tempinho na próxima aula para vocês fazerem aqui na aula mesmo. Utilize as variáveis para pessoas. Utilize Paulo. Não, não vai ter essa semana, porque a gente não terminou o capítulo, né? E eu falei que a gente só vai fazer a atividade quando terminar o capítulo. Eu vou adiantar lá para a próxima semana. Provavelmente na próxima semana a gente já entre no capítulo 3. O tempo. A gente tem as características das pessoas. Tempo em que vive em SP. E se essa pessoa verifica a previsão do tempo. Além disso, a gente tem... essa pessoa tem guarda-chuva? Chuva. E essa pessoa passou problemas com a chuva? Tentem fazer e na próxima aula eu respondo essa questão, certo? Eu dei pouco tempo. Aí tá todo mundo liberado. Falou, pessoal.